coisa que ajuda muito é comprar esses temperinhos. Ele já vem cortado aqui nesse potinho. E aí, como a gente demora pra usar essas coisas, eu congelo. Eu já comprei e já coloquei no congelador. Eu vou abrir agora. Mas eu comprei coentro e eu tenho no congelador o cheiro verde, que é a salsa e cebolinha, sabe? Aí eu vou colocar agora na abóbora. Eu amo coentro, gente. Eu sei que é um tempero polêmico, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu amo. Por mim, eu coloco coentro em qualquer coisa. Eu só não coloco em tudo porque o Daniel não gosta. Eu acho que combina com qualquer coisa, na salada, no feijão, em legumes, em carne de porco, frango, qualquer coisa. Ó, gente, refoguei o alho, coloquei a abobrinha e os temperos que eu gosto. Tempero é muito particular, né? Mas eu coloquei salsinha desidratada, orégano, fumaça em pó, dá um gostinho defumado, cúrcuma e o coentro, sal. E joguei um pouquinho de água. E aí eu vou deixando aqui tampadinho pra cozinhar. Começando oficialmente esse vídeo por aqui. Hoje é dia 8 de setembro, uma segunda-feira. E aí eu pensei, por que não começar um vídeo que eu fiz já aqui no canal e vi que vocês gostaram bastante, que é focado, né, um vlog aí da semana, focado na melhora de estilo de vida, né? Então, como tá sendo a minha alimentação, a rotina de atividade física. Eu já contei pra vocês no outro vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que eu tô no processo de emagrecimento esse ano, né? Pela primeira vez eu consegui aí baixar de um peso que eu tava estagnada há muito tempo. Desde janeiro eu tô nesse processo. Só que agora, gente, a gente tá em setembro e já faz uns 2, 3 meses que eu tô estagnada em um outro peso. Abaixo do que eu comecei, mas em um outro peso. E na semana passada, eu me perdi totalmente, porque eu fui pra academia 5 vezes certinho, só que acabou tendo muito doce aqui em casa, muitas coisas, eventos que eu trouxe comida, enfim. E aí eu exagerei, fiquei comendo essas coisas a semana toda, não precisava disso, sabe? Mas eu comi. O meu ponto fraco é doce, gente. Doce pra mim. Tanto que vocês podem ver, ó, que eu tô cheia de espinha. Eu acho que é disso, porque eu não tô de TPM. Tudo bem que eu fiz uma limpeza de pele também. Às vezes depois da limpeza dá uma inflamadinha em alguns pontos. Mas eu acho que é da alimentação, sabe? Então eu pensei, não, amanhã, segunda-feira, eu vou voltar pro meu foco. E é legal eu filmar pra vocês porque me incentiva, né? Se eu tô mostrando, eu tendo a fazer as coisas um pouquinho mais certas. Ainda tem umas besteiras aqui do fim de semana. A gente comprou nhoque no fim de semana recheado e ainda tem. Mas eu vou dar pro Daniel hoje, vou tentar não comer. Tem estrogonofe, que acho que vai ser meu almoço de hoje, mas assim, dos males acho que o menor, né? O que eu tô fazendo pra dar uma equilibrada? Refogando essa abóbora, que aí eu como junto pra não comer só o arroz estrogonofe. E tô higienizando aqui o morango e os tomatinhos que eu mostrei pra vocês, que são coisas que vão ajudar aí no processo, né? Durante a semana as coisas já estão higienizadas, guardadas, e aí fica mais fácil de você não optar por besteiras. Então é isso, gente. E aí já tô trocada aqui pra ir pra academia, tomei um whey, porque a gente vai no horário do almoço, né? Tô com a minha garrafona de água. E aí vou mostrar um pouquinho do treino pra vocês. Hoje é treino de perna. Inclusive agora eu vou colocar meu tênis, pegar tudo. E aí eu faço o aquecimento, alongamento em casa. Porque como a gente vai no horário do almoço e fica um pouco mais corrido pro Dani, pra ele voltar, se eu faço alongamento, uns exercícios de mobilidade lá, eu não consigo fazer meu treino completo, sabe? Às vezes eu consigo fazer só a musculação e não consigo fazer o cardio, especialmente nesse treino de perna, porque ele é um pouco mais demorado. Então, vou fazer isso, vou finalizar aqui a minha abóbora e aí eu vou mostrando pra vocês. E aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever,
curtam, comentem o que vocês acharam, se vocês estão gostando, se tem alguma dica, um desabafo, qualquer coisa. Porque a gente tá aqui para conversar, para se ajudar, tá bom? Então vamos lá aos próximos takes. Tinha o treino feito. Filmei os takes do meu treino. Eu fico com vergonha de filmar na academia, porque acho que tá todo mundo me julgando. Mas aí também eu penso que não vai mudar nada na vida de ninguém, né? Desde que eu não esteja atrapalhando. Lógico. Aí não atrapalhando os outros, faça o que você quiser. Aliás, o que eu menos faço é atrapalhar os outros na academia, diferente de muitos. Tem muitos que fazem isso. Até fazer exercício combinado, eu fiz hoje a cadeira extensora junto com o stiff, que é um que tem no meu treino, né? Então eu tenho que levar os pezinhos até a máquina pra eu fazer combinado. E é uma coisa que antigamente eu morria de vergonha, porque eu achava que eu ia demorar muito, então ia atrapalhar os outros, né? E aí eu percebi que mesmo eu fazendo isso, eu demoro muito menos do que muita gente que só é folgada e fica lá mexendo no celular, fazendo horas, sabe? Mano, eu odeio isso. O cara, eu sempre tenho uma resposta pronta pra caso alguém venha pedir pra revezar comigo. E aí tem 2 aparelhos e a pessoa que tá do lado, no outro aparelho igual, tá no celular. Fala, já tá a resposta pronta. Reveza com ele que ele fica no celular no meio do descanso dele. Porque eu fico 100% focado, eu nem pego meu celular, mano. Eu conto o meu 1 minuto no relógio na risca. Então. É fogo. Hoje mesmo, tava todas as extensoras ocupadas e eu tava fazendo isso, né? Combinado com o stiff. Aí, quando eu tava no último, que eu tava fazendo o stiff na cadeira, já tinha feito a extensora, já tinha feito o stiff. Aliás, tava fazendo o stiff. Aí, uma menina veio e eu percebi que ela queria usar a extensora e estavam todas ocupadas. Aí ela já ficou meio que olhando pra mim, tá aí fazendo outro exercício. Só que pra você ver, eu tava fazendo outro exercício, eu saí e ainda deixei pra ela o aparelho. Ou seja, tem gente que tava fazendo só a extensora e demora mais do que eu que tô fazendo combinado. A galera fica assim, uma série, 5 minutos de descanso, 4 de WhatsApp e 3 de Instagram. Então, assim, se você for parar pra pensar, se você tiver um pingo de noção de conviver em sociedade, você não precisa ficar com medo de atrapalhar, porque tem muita gente que atrapalha e não tá nem aí, sabe? Tem um casal na academia que é insuportável. Vocês também pegam birra Pessoas que vocês de odeiam. pessoas da academia. Porque tem um casal que é assim, quando a gente chega na academia, a gente vê que eles estão, a gente já sabe até qual é o carro deles. Já vê pelo carro. A gente já fica triste, porque eles são que eles fazem os dois um aparelho. E eles ficam muito tempo, gente. Muito tempo mesmo. Já aconteceu de eu fazer quase meu treino inteiro e eles estarem no mesmo aparelho. E tem alguns aparelhos na academia que são mais disputados, que só tem um, sabe? O crucifixo é um que só tem um. Cadeira flexora só tem um. Então, assim, por quê? Eles fazem hora, eles ficam mexendo no celular, eles conversam, eles ouvem áudio. Eles não vão pra treinar. Aí entra o vídeo do Instagram, né? TikTok que a gente viu, do coisas que não me interessam, mas eu gostaria de saber. Com o que eles trabalham que eles podem ficar 3 horas na academia no meio-dia, tá ligado? Às vezes eles são milionários, mas aí eu penso, eles não são milionários, senão eles não estariam treinando na Smart Fit da Itaberaba. Então essa teoria corta, tá ligado? Sim. O que eles fazem que eles podem ficar 3 horas numa academia? E não tem problema, pode ficar 3 horas na academia, só que não fica 3 horas num aparelho atrapalhando todo mundo, né? Ai, gente, é difícil.
Você vê, até na vida fitness a gente acumula birras. Provavelmente desestressar e ficar irritado. Né? Mas faz parte, né? Aí várias vezes a gente tem que substituir um exercício porque tem alguém alugando lá um aparelho e você vê que a pessoa não vai sair nunca, sabe? Então isso são coisas que eu fui perdendo a vergonha. Tipo, no fim das contas, se olharem pra você e te julgarem, pode ter certeza que você é muito menos pior do que essas pessoas que estão lá causando, sabe? Atrapalhando todo mundo. Então, acho que aos poucos você vai perdendo a vergonha, assim. Tipo, tinha uma área da academia que eu nunca ia, que é a área de peso livre, porque eu ficava me comparando com as pessoas. Ai, o pessoal pega muito peso e eu não consigo. Então, tipo, melhor eu não ir lá. Só que, pô, todo mundo foi iniciante, sabe? Todo mundo tem que começar de algum lugar. E aí teve um dia que eu simplesmente fui perdendo, né? Perdendo a vergonha e fazendo e só tentando abstrair. É isso, falamos demais. Agora vamos pra casa comer que a gente tá morrendo de fome. Já almocei. Agora é a hora que bate a vontade do doce. Eu vou comer um chocolate meio amargo que eu tenho aqui, que ele tá na minha dieta. E eu acho que vou comer com morango. O Matheus, que é meu nutricionista, monta meu treino também, ele sempre fala que se você for comer um chocolate, apesar de que esse chocolate tá, né, na minha dieta, eu posso comer. Só que é sempre melhor se você comer junto com uma fruta. Isso aumenta, acho que a saciedade, né? E você inclui fibras. Então fica mais interessante. Eu até colocaria deixei o pano aqui. Uma banana também. Mas eu acho que a banana que eu comprei ontem ainda tá verde, vamos ver. Eu peguei esse chocolate aqui, da Hershey's. Derreti no micro-ondas. Fui colocando, né, de 30 em 30 segundos, mexendo. Eu misturei com um pouquinho de leite semi-desnatado. Aí ficou tipo um ganache. Agora eu vou cortar os morangos aqui e colocar aqui dentro. Olha, gente, tá feio, mas deve estar uma delícia. Vou comer agora. E a banana tá verde mesmo, senão eu colocaria ela aqui também. Vai vir um fondue. Fondue menos prejudicial, né? Pelo menos o chocolate é meio amargo. E eu não coloquei o creme de leite, né? Coloquei o leite semi-desnatado. O morango também é bem baixo em caloria, né? Vamos ver se dá uma enganada aí na vontade do doce. Gente, vou fazer agora o meu café da tarde, que vai ser como se fosse um cuscuz. É a farinha de milho ou flocão, enfim, floco de milho. Você hidrata, deixa um pouquinho, faz tipo uma pastinha, né? Não tão úmida, mas também não tão seca a ponto de esfarelar. Deixa descansar um pouquinho, coloco um pouquinho de sal. E aí depois eu faço essa panquequinha assim, como se fosse uma panqueca, né? Espalho ela e aperto com a colher aqui na frigideira. E aí eu vou colocar um ovo. Isso tudo com a frigideira desligada. Aí eu coloco um pouquinho de sal aqui por cima. Ai, gente, eu fiz errado, era pra eu ter colocado queijo embaixo. Mas tudo bem, ó, vou colocar a mussarela aqui. E tomatinho cereja. Eu gosto de cortar esses tomatinhos porque eu não tinha esse hábito. Até um dia que eu abri e vi que ele tava estragado por dentro. E aí eu fiquei passada, que eu já devo ter comido vários... vários tomatinhos passados, Jesus amado. Ó, esse, por exemplo, aqui na ponta, ele tá passadinho. Então, eu vou só cortando e também fica melhor aqui na frigideira, né? Vou colocar um pouquinho de orégano em cima. Eu gosto de colocar... como chama? Pimenta do reino.
E aí eu ligo o fogo bem baixo, tampo e deixo aqui até eu perceber que a gema do ovo cozinhou. Então, um pouquinho de pimenta do reino, orégano. E aí vou ligar aqui, tampo, fogo baixo. Percebo que essa fica como se fosse uma crepioca, vai? Só que a massa não é tapioca, é a farinha de milho. Eu uso essa aqui, ó. Eu acho que é floco de milho. É, ó, milho flocão. Ele é bem sequinho, ó. E aí eu só dou uma hidratada nele. E aí eu percebo que dá muita saciedade quando eu como isso. Me sacia muito, eu acho. Minha janta não vai ser nada fitness. E a culpa é dele. Por quê? Porque você que veio com essa ideia de fazer cacio e pepe. Que é um macarrão com parmesão, manteiga, pimenta do reino. Porque o parmesão ia vencer, né? Ia vencer, pô. Fazer o quê? Fazer o quê? Bem na segunda. Bem na segunda já fica desse jeito, ó. Sobre isso. Ah, tá. Olha que filho da mãe. E frango? Pode comer. Eu vou comer isso, vai estragar o quê? Olha, você é muito abusado. Gente, hoje eu sumi um pouco, mas aqui está o meu almoço, ó, um pratão de respeito com arroz, feijão, carne moída, abóbora, palmito e tomate. Eu, pra variar, esqueci do vlog, mas também de manhã foi super corrido, porque eu atendi cedinho, tive intervalo que foi o tempo certinho de eu fazer meu café da manhã, comer. E já atendeu a outra cliente, né? Aí eu comi uma crepioca e tomei café preto. E depois, antes do treino, eu comi... Eu acho que eu já mostrei aqui a fatia de pão com pasta de amendoim e banana. Esse foi meu pré-treino. E aí agora vou almoçar. Ontem, como eu mostrei pra vocês, eu falhei, né? Comi o macarrão de noite. Depois eu comi 2 cookies da Balduco que o Daniel abriu. Podia ter comido nenhum ou um, né? Mas assim, também podia ter comido o pacote inteiro, então é aquilo. Depende do ponto de vista. E hoje eu treinei, eu também lembrei no fim do treino de filmar pra vocês, mas eu fiz um treino de tríceps, peito e fiz 10 minutos de escada no final, que, nossa, a escada é muito matadora, gente, meu Deus. É um dos cardios, eu acho que é o cardio mais intenso que tem, porque meus batimentos vão lá em cima, eu fico muito cansada, mas eu tô conseguindo fazer numa velocidade boa de novo, porque quando eu descobri a asma esse ano, eu tive umas crises, né, e eu fiquei parada. Eu acho que eu até falei disso pra vocês também no vlog anterior sobre alimentação, estilo de vida. E de lá pra cá eu sinto que agora eu tô voltando ao ritmo, sabe? E antes de eu ter asma, eu tava fazendo a escada no ritmo, na velocidade 6, 7. Agora eu voltei a fazer na velocidade 5. Fiz 6 também, só que por pouco tempo. Então é um avanço, né? Oi, gente, hoje já é quarta-feira. Agora são 11h38. Eu acabei um atendimento agora. Então, vou me trocar rapidinho pra gente ir pra academia. E hoje eu vou tomar esse whey aqui da Três Corações. Essa bebida, na verdade, né, que tem proteína.
porque, me deu vontade. Eu tô tentando evitar de tomar ela sempre, porque apesar de ser algo que tem proteína, enfim, não é uma coisa saudável, né? Ó, tem 165 calorias, mas o problema não são só as calorias, né? Enfim, é uma coisa industrializada que não é pra você tomar todo dia. Ontem eu não mostrei mais nada pra vocês, mas eu fui na casa dos meus pais no final da tarde, fiquei lá até de noite. Então dei uma saída do planejamento alimentar aí, porque de tarde, mais ou menos, eu tomei café, comi pão integral com patê, até aí ok, só que aí eu comi bolo de fubá com goiabada que minha mãe fez, que tava maravilhoso. Era com farinha de arroz, eu acho que é mais saudável. Deve ser, né, do que farinha de trigo. Mas ainda assim, tipo, comi muito. Acho que eu comi uns 2, 3 pedaços. Não pedações, mas uns pedacinhos desse tamanho, assim. E de noite a gente comeu pizza. Comi 2 fatias. Fiquei com vontade de comer mais meia ou mais uma, mas me segurei também. E aí, hoje, me pesei e eu vi que meu peso já tá diminuindo da semana passada pra essa. Então, você vê que você sair um pouco do planejamento não é o ideal, mas não vai te atrapalhar tanto assim. O problema é que semana passada eu tava saindo muito do planejamento, né? Porque vocês veem que na segunda e na terça de noite eu comi coisas que não era pra comer e ainda assim meu peso tá baixando. Por quê? Porque no restante do dia eu tô fazendo as minhas refeições direitinho, tô tomando bastante água, tô me exercitando. Voltei a tomar também o psyllium, que é uma fibra que ajuda no intestino, porque eu percebo isso, que o meu intestino ele não funciona direito e aí isso influencia no peso, porque eu fico mais inchada. Na verdade, assim, a gente tem que tentar se alimentar bem na maior parte do tempo e também não ficar bitolado se uma coisa ou outra a gente não fizer certinho, porque o que vai impactar mesmo, a gente sabe o que é o excesso, coisas ali fora do planejamento, né? Então come uma coisinha aqui de manhã, uma coisinha lá de tarde, e quando você vê, o estrago está feito. E outra coisa também, né? Foi uma semana atípica, semana passada, que eu acabei comendo mais coisas assim que não era pra comer, mas também não foi uma semana que vai estragar a minha vida, né? Nossa, meu Deus, vou engordar 5 quilos. Então o negócio é voltar, né, gente? Voltar a fazer o que a gente sabe que tem que fazer e não se desesperar, porque acho que o que acontecia muito antigamente era, já que essa semana eu não fiz direito e no começo da outra eu já não fiz direito, então vou largar a mão, vou comer tudo que eu quero e dane-se. E aí vira um ciclo que você não consegue sair nunca, né? Então, assim, não é dane-se, não é que você não fez o negócio direitinho um ou outro dia ou em uma refeição que você tem que abandonar tudo. Não faz sentido se você for parar pra pensar, né? Mas é isso, eu tô feliz, assim, apesar de ter saído do planejamento no jantar aí nos últimos dias, eu tô feliz com as minhas escolhas nas outras refeições e tudo mais. Então vamos seguir nesse ritmo. E tem um parceirinho aqui, ó, que quer minha fruta.
Cortei manga e morango. Já dei uns pedacinhos de manga pra você, cara. Já dei. Tá bom, tô indo embora. Almocei. Ai, comida que tinha aí, gente. Aquele estrogonofe de novo, agora acabou. Arroz, a abóbora e batata palha. Nem mostrei também porque tá bem parecido com o que eu comi nos outros dias, né? E agora eu vou comer a frutinha. Confesso que eu tenho um chocolate aí guardado, um Kit Kat que eu fiquei com vontade de pegar, mas eu falei, não, vou cortar minha fruta, vou comer isso e deixo o chocolate para outro momento. Olha, eu tô cheia de bolinha na testa, mas é porque eu já tava com... Acho que eu passei uma base que irritou um pouco a pele. E aí eu fiz limpeza de pele semana passada, acho que deu uma irritadinha. Enfim, nada a ver, né, com o nosso vlog. Terminei de atender super cansada. Pensei seriamente em comer o nhoque, que ainda tá aqui, que era só esquentar. Mas aí eu falei, ai não, vou comer jantar nhoque cheio de queijo, né? Já comi errado ontem e anteontem na janta. Aí pensei em pedir coisa, sabe? Quando você tá cansado, você não quer fazer nada. Mas aí eu lembrei que tinha um frango desfiado que eu descongelei. E ia dar um trabalhinho a mais, mas eu me esforcei e fiz uma saladona ao balde. Uma salada com frango desfiado, macarrão, que eu tive que cozinhar, mas foi rapidinho também. Pepino, tomatinho. Uma saladinha que eu tenho aqui, que vem alho poró, cenoura e espinafre. E aí essa vai ser minha janta. Espero que me sacie. Mas como tem o frango, tem a dose de proteína, né? Então dá uma saciedade, sim. E aí vou comer e descansar agora. Vlog, eu estou aparecendo toda descabelada toda hora. Tô até suada porque hoje de manhã eu tomei meu café, comi uma crepioca e tive que ir no correio resolver umas coisas e voltei correndo. Tá um sol, porque tá quente hoje. Foi bom que eu fiz uma caminhada de ida e volta, porque é uma caminhadinha até que razoável. Voltei correndo, comi aqui meu pãozinho com pasta de amendoim e banana. E aí o Dani me avisou que ele tá com um problemão lá no trabalho. Eu não sei se vai dar pra gente ir pra academia. Ai, comi até meu pãozinho já pra ir. Vamos ver. Acho que não vai rolar mesmo, porque, ó, 11h56, a gente sai meio-dia normalmente. Mas é isso. Se nós realmente não formos, pelo menos eu caminhei um pouco, né? Mas podia ter feito as coisas com mais calma, porque eu fiz meio com pressa, porque demorou lá no correio. E aí ficou em cima do horário. Mas é isso, gente. Imprevistos acontecem, né? Faz parte. Hoje de manhã eu me pesei, fiquei um pouco frustrada, porque de ontem pra hoje, 400 gramas. Eu sei que não é legal a gente se pesar todo dia, justamente por isso. Porque, gente, peso é muito variável, né? Depende de muita coisa, de retenção, intestino, água. Se tomou muito, se tomou pouco, tudo isso influencia demais. Mas eu peguei essa mania, sabe? Ainda que eu precise me livrar dela, é algo que não me faz mais querer desistir de tudo, sabe? Porque antes era assim. Mas eu confesso que às vezes eu fico um pouco chateada, né? Porque, poxa, tô me esforçando e o peso não abaixa, às vezes ainda aumenta. Mas é assim mesmo, gente, faz parte. Às vezes também de um dia pro outro pode abaixar. Então o negócio é a gente tentar não se abalar e principalmente não desistir porque é um processo, né?
E esse processo não é rápido, infelizmente. Poderia, né? Mas não é. Bom, gente, sexta-feira por aqui. Vocês viram que eu fui treinar, né? Já. Treinei de manhã hoje, porque o Dani não ia poder ir. Aí eu fui com a minha mãe. E eu tô falando com vocês e cortando minhas frutas aqui. Tava falando com ela que eu acho que eu desacostumei a treinar de manhã. Porque eu tomei café e fui, né? Aí chegou lá, tava meio enjoada, sabe? Parece que o treino não rende direito, porque eu acho que eu tava com a barriga cheia, né? E eu treinei por anos assim e conseguia de boa. De manhã eu comi um ovo e aquele pão francês, então assim, não foi muita coisa, né? São coisas que eu já tô acostumada a comer. Ou 2 ovos, ou uma fatia de pão integral. Pão integral não, pão de forma, né? E um ovo. Ou quando tem pão francês, eu como um pão francês e um ovo. E eu até deveria ter comido uma fruta também. Ainda bem que eu não comi, porque eu não tava com vontade. E aí deixei pra comer agora, ó. Tô cortando uma mamão aqui e uma banana. E ainda bem, porque, nossa, eu senti que não tinha feito a digestão ainda, sabe? E aí, como eu tô acostumada a ir agora no horário do almoço com o Dani, é bom porque eu já tomei café faz tempo. E aí eu só faço aquele lanche que eu mostro pra vocês, né? Antes. Então, é tranquilo. Eu não tô muito cheia, né? E engraçado, quando eu comecei a treinar no horário do almoço, eu não gostava justamente por isso, porque eu achava que eu tinha a sensação de fraqueza, sabe? Porque eu tinha comido fazia tempo. Você vê que agora é o contrário. Vou colocar aveia na banana e no mamão, chia e mel. E aí, gente, acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui pra dar tempo. Eu nem sei se, inclusive, se vai dar tempo de editar e postar ainda hoje, que é meu objetivo, né? Eu queria manter uma rotina de 2 vídeos na semana, terça e sexta. Só que eu vou ter atendimento agora de tarde até o final da noite. Então eu vou ver se eu consigo editar agora de manhã. Só que eu demoro. Então não sei se vai dar tempo, vamos ver. Mas eu já vou encerrar por aqui, porque acho que já deu pra acompanhar bem, né, como que foi a semana. Eu acho que foi uma semana melhor, que eu melhorei, principalmente a alimentação, né? Treinar, eu fui treinar todos os dias. A alimentação eu acho que eu melhorei, principalmente em relação ao doce. Mas teve alguns dias aí que eu dei uma escapada na janta, né? Inclusive ontem eu mostrei pra vocês que eu comi nhoque de noite, não é o certo, né? Mas tava aqui, gente. E estragar, sabe? E aí eu comi. Então, assim, poderia ser melhor, né? Mas é isso, faz parte, né? É difícil a gente tá vindo de uma semana em que a gente tá totalmente desregulada e na outra semana ser perfeito. Então eu sei, eu entendo que é um processo, né? Que eu sempre posso melhorar, mas que eu também não preciso ficar me culpando e me martirizando, sabe? Então tô tentando voltar aí pro foco, isso refletiu na balança, né? Porque eu ainda tô meio que estagnada no mesmo peso de sempre, mas aí eu queria até o final do ano sair da casa dos 70, sabe? Eu comecei com 78, só pra vocês entenderem em números. E agora eu fico variando em 74, 74,5, aí eu dou uma exagerada, vou pra 75, aí eu dou uma segurada, eu caio pra 73, aí eu fico super feliz, só que aí eu não fico
não consigo ficar muito tempo no 73, aí eu volto pro 74. Então, meu número que tá agora, que eu tô estagnada, é o 74. E eu quero sair dele. Se eu chegar próximo dos 70 quilos até o final do ano, ou sair da casa dos 70, ficar com 69, 68, já tô muito feliz. Então, eu sei que pra isso eu preciso me dedicar mais, né? E é isso. Esse fim de semana eu acho que eu não vou conseguir treinar, porque amanhã eu vou atender o dia todo. Domingo a gente vai pra Aparecida, inclusive eu vou fazer vlog pra vocês. O bom é que eu já fui a semana inteira, né? Fui 5 vezes, então acho que já tá de bom tamanho. Mas sempre que eu consigo, eu tô tentando ir mais uma vez no final de semana, nem que seja pra fazer um cardio pra dar uma potencializada, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, esse processo que tem acontecido na minha vida. E que incentive vocês de alguma maneira, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem pra eu saber e trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Que é bem gostoso de gravar pra mim também e é uma forma de me motivar também, então é legal pra todo mundo. Então é isso, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, comentem pra ajudar o nosso canal a deslanchar aí e chegarem mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo, obrigada por terem assistido, estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!